Meu nome é Cleovaldo Pinheiro, eu fui professor dessa instituição durante algum tempo e agora estou aposentado, naturalmente, mas vivi esse hospital desde 1978. Então são 48 anos, não são 47. Eu entrei aqui como residente em 1974 e depois fiquei como contratado. Eu dei uma saída também, fui fazer formação fora e voltei como cardiologista inicialmente. E na época voltei porque o professor Mena Barreto, que na época eu acho que ainda era contratado, foi encarregado pela direção do hospital de montar um grupo para atender a UTI do hospital, que na realidade não era uma UTI. No quarto norte havia 2 quartos, cada um com 3 leitos, e ali funcionava como uma espécie de UTI. Até porque na época ainda o conceito de UTI, de terapia intensiva, ainda era muito jovem. As primeiras UTIs no mundo nasceram no fim dos anos 60, e nós aí estávamos ainda no fim dos anos 70, tinha 10 anos. Bom, então nesse grupo inicial vieram profissionais de várias áreas, porque não existia ainda uma formação acadêmica de medicina intensiva. O conceito não existia ainda. Então vieram o Beno Dubin, o Tarascone, o Júlio Bel, o Costinha, que era irmão do professor Costa da Nefro, Janete Brauner, não quero cometer uma injustiça, e eu acho que eram 6. Então esse grupo inicial não tinha ainda formação de especialidade na terapia intensiva. E essa unidade inicial ali no quarto norte era uma coisa bem empírica. Todo o equipamento que nós dispunhamos na época era um monitor de eletrocardiograma e 2 ou 3 respiradores Mark 7 da Bird. Tá? Bom, aí no início dos anos 80, me surgiu a ideia de que nós precisaríamos formar, então, um grupo que estudasse o assunto e formasse uma especialidade nova. Então, em 1980, eu presidi uma reunião no Moinhos de Vento, em que nós reunimos um grupo grande de médicos interessados no assunto e fundamos a Sociedade de Terapia Intensiva do Rio Grande do Sul. E no ano seguinte, junto com o Grupo de São Paulo, então fundamos a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB. E aí, já no ano seguinte, estabelecemos o primeiro concurso para médicos especialistas. Tá? E aí começou a história da terapia intensiva dentro do Hospital de Clínicas. E o nosso grupo ficou muito forte com o passar do tempo. Muitos colegas saíram para fazer formação fora e voltaram. E nesse período, então, desenvolvemos a ideia de formar uma residência médica na área de medicina intensiva. E fomos ao professor Mena Barreto, já era professor na época, e ele chefiava a UTI, e ele comprou a ideia. Então nós formamos aqui nesta casa a primeira residência médica de terapia intensiva do país. Formamos os primeiros residentes. Bom, a partir de então, todos os nossos contratados foram fazer pós-graduação, a grande maioria deles é mestre e doutor, hoje, e os professores todos tinham doutorado. Então o grupo ficou muito forte. Tá? E dentro desse contexto, o grupo foi mudando, tá? Entraram pessoas novas e, enfim, foi um processo lento que não ocorreu sem uma certa resistência. Nós tivemos inicialmente uma resistência muito grande. Aqui no hospital, por exemplo, a UTI era uma unidade do Serviço de Medicina Interna. Quando eu chefei o UTI, eu criei o Serviço de Medicina Intensiva e separei, então, um serviço autônomo. Isso foi uma luta de alguns anos, para que todos aceitassem a ideia. Tá? Então, hoje é um serviço autônomo, tem só o próprio grupo de professores, né? E as coisas aos poucos foram evoluindo. Né? O número de publicações também aumentou, hoje temos uma produção científica razoável, e contamos com a participação de professores muito competentes, a lembrar a professora Silvia
Rios Vieira, né? Já aposentada, mas foi uma grande peça na formação da especialidade. Durante esse período, eu desempenhei papel de regente, em várias disciplinas. A semiologia foi a mais longa, mas a clínica médica 3, que foi uma criação nossa, que era, nós inserimos no currículo da escola um estágio em terapia intensiva, que depois foi negociado, foi retirado para a expansão da medicina social, né? Perdemos o espaço. Mas tínhamos ainda fui regente da disciplina de emergência e depois do internato em medicina intensiva. Nesse período, então, a gente fez várias tentativas de trazer o conceito de medicina intensiva para dentro do hospital de clínicas. Acho que até fomos bem sucedidos, apesar da grande resistência, e pasmem, a grande resistência foi por parte dos colegas, principalmente os professores. A primeira coisa que nós precisávamos tirar era de delegar como é que se diz, o direito de internar e dar alta para pacientes na UTI por telefone. Tá? E nós tínhamos a síndrome da sexta-feira. Sexta-feira, no verão, todos queriam levar seus pacientes mais graves para a UTI, para não ter que vir ao hospital e nem dar explicação para a família. Então, o critério de internação dependia da cabeça do médico assistente. Então, com o tempo, nós tiramos isso. Hoje, quem é a voz definitiva é o intensivista. É quem vai dizer se entra ou não. Porque a gente tem que gerenciar um número restrito de leitos para um hospital gigantesco, né? Outra coisa que nós mudamos foi o conceito da própria especialidade, né? Hoje, se vocês entrarem no CTI do Clínicas, vocês vão ver um sistema de monitorização de primeiro mundo. Né? Os respiradores são todos informatizados. Né? E temos um respirador para cada paciente. E temos 100 leitos lá em cima, né? Cerca de 100 leitos. Então, é uma máquina aquilo lá. Além de todos os outros processos de monitorização invasiva e não invasiva. Depois foi chefe do departamento por 2 gestões e ainda representante do departamento no conselho da unidade. Inclusive participei do lançamento da pedra fundamental da nossa escola ali na frente. Naquela época eu era representante do departamento. E o colegiado também, o colegiado não, a comissão de carreira, que agora, não é comissão de carreira, como é que se chama? Congrade. A Congrade, né? Comissão de graduação, que fiz parte de várias gestões. Então foi uma carreira que eu acho bem profícua, porque eu tive a oportunidade de desenvolver muitas ideias dentro da nossa área, e não sem coisas anedóticas nesse período, né? Alunos que nos deram, residentes que nos deram algumas ideias, inclusive uma delas me valeu um prêmio, que foi um período em Cancún, com tudo pago, né, num prêmio literário que chamava-se Contos de Plantão, patrocinado por um laboratório. E eu casei alguns personagens, que era um casamento de alguns residentes engraçados, e criei um personagem e criei uma história então, fictícia, e mandei, e saí em primeiro lugar. Inclusive, membros da Academia Brasileira de Letras estavam na comissão julgadora. O nome desse conto é O Segredo do Dr. Augusto. E quem está há muito tempo no Hospital de Clínicas, se ler a crônica, vai identificar os personagens que estão embutidos num só. Né? Então, foi para mim, pelo menos, foi um período muito agradável. Tivemos grandes dificuldades com alguns residentes problemas, nós tivemos que eliminar do programa 2 residentes, que eu me lembro, e tivemos também que cortar o período probatório de um professor inicial. Tá? Então, isso também não me tornou um homem muito simpático na casa. Uma ocasião, o diretor da faculdade me chamou
e disse, tu vais a Brasília representando a nossa faculdade, porque eu era presidente da comissão de validação de diplomas estrangeiros, aqui no Rio Grande do Sul. E aí ele disse, tu vais a Brasília porque estão tentando fazer um mexe lá que não está sendo muito simpático. E chegando lá, quem presidia a comissão era a esposa do atual ministro da Fazenda, né? E por causa das posições assumidas por ele lá, eu tive uma briga com ela. E aí eu me expulsei da reunião. E disse que a nossa faculdade não participaria daquela pantomima, que era uma pantomima, né? Sentado na mesa tinha um médico formado em Cuba. E do outro lado, o presidente da comissão da Universidade Federal do Ceará, que tradicionalmente validava todos os títulos sem avaliar nada. Bastava mandar o diploma e ele carimbava. Eu disse, eu não vou fazer isso. Nós temos feito um trabalho sério, que para o sujeito chegar aqui para prova prática, ele tinha que ter sido aprovado com os nossos alunos no exame Henriques. Primeira fase era o exame Henriques. Uma vez aprovado nisso, ele deveria passar, então, uma prova prática com o paciente presente, que ele teria que fazer, coletar a história, examinar o paciente, depois com a comissão ele devia formular a hipótese diagnóstica, ver que exames ele iria pedir e estabelecer uma conduta inicial. De um ano lá que nós tivemos 70 e poucos candidatos, só foram aprovados 3. São episódios assim que a gente viveu dentro dessa experiência do Clínicas e foram bastante enriquecedores. Mas essa minha atitude de ser muito duro nas decisões me valeu algumas inimizades, é o que eu hoje em dia não dou bola mais.